Se case com a minha outra filha, ela é até mais bonita. Minha mãe disse ao meu noivo, e sua resposta fez eu correr. Retornei, apenas 3 anos depois, e quem estava ao meu lado deixou todos pálidos. O zíper do vestido de noiva subiu pelas minhas costas, frio e definitivo. Olhei meu reflexo no espelho do quarto. A Luana, que me encarava de volta, era uma noiva de revista. Cabelo loiro curto arrumado com esmero. Um vestido branco que custou mais do que o meu primeiro carro. E por trás das lentes dos meus óculos, um olhar que deveria ser de pura felicidade. Mas não era. Havia uma peça faltando no quebra-cabeça, um ruído baixo e constante no fundo da minha mente que eu vinha ignorando há meses. Meu noivo, Pierre, era o que toda mãe chamaria de partido, perfeito, bonito, com seu cabelo também loiro e olhos azuis penetrantes, charmoso e com uma carreira em ascensão em uma grande empresa. Ele dizia que me amava, e eu acreditava. Ou melhor, eu me forçava a acreditar. Eu o amava. Mas nosso amor parecia um roteiro que todos ao nosso redor tinham escrito para nós. Principalmente meus pais. Minha mãe entrou no quarto, ajeitando a sua própria roupa, mais preocupada com a impressão que causaria nos convidados do que com o meu estado emocional. Luana, endireite os ombros. Você parece nervosa. Ela disse, com aquela voz que não era um conselho, mas uma ordem. Todos os olhos estarão em você e em nós. Este casamento é o nosso futuro. O nosso futuro. Ela sempre dizia isso. Desde que apresentei Pierre, seus olhos brilharam com cifras e status social. Meu pai era igual. Ele não via um genro, via um investimento. Lembro-me de uma noite, meses atrás, quando o ouvi dizendo à minha mãe no corredor: ele vai longe, esse rapaz. Se a Luana for esperta, ela garante o nosso conforto para o resto da vida. Eu era a isca, o passaporte deles para um mundo de luxo, que eles sempre cobiçaram, mas nunca alcançaram. E então, havia a minha irmã, Sara. Ela entrou no quarto logo depois da minha mãe, usando seu vestido de madrinha. Linda, como sempre, com seu cabelo preto e longo contrastando com a pele clara. Mas seus olhos castanhos, que um dia foram tão cheios de cumplicidade, agora me evitavam. Você está linda, ela disse, mas a frase soou vazia, ensaiada. Obrigada, Sara. Estou feliz que você esteja aqui comigo, respondi, tentando buscar em seu rosto algum vestígio da irmã que eu conhecia. Ela apenas forçou um sorriso e começou a arrumar uma dobra imaginária no meu vestido. Nos últimos meses, ela estava cada vez mais distante. Sempre que Pierre estava por perto, ela ficava quieta, quase invisível. Eu achei que era ciúme, ou talvez ela apenas não gostasse dele tanto quanto nossos pais. Como eu estava enganada. A verdade era muito mais feia e estava escondida bem debaixo do meu nariz. A pressão era imensa. Cada detalhe do casamento, da cor das flores à lista de convidados, foi uma batalha. Meus pais queriam mais extravagância, mais pessoas importantes, mais demonstração de riqueza. Pierre parecia concordar com tudo, sempre com um sorriso polido, dizendo: o que seus pais quiserem, meu amor. A felicidade deles é importante para mim. Na época, eu via isso como gentileza. Hoje, vejo como estratégia. Enquanto minha mãe e minha irmã me rondavam como abutres bem vestidos, senti uma onda de sufocamento. O vestido, antes um sonho, agora parecia uma jaula de cetim. Preciso de 1 minuto. Só 1 minuto, por favor. Pedi, minha voz um pouco trêmula. Minha mãe me lançou um olhar de reprovação. Não demore. Os convidados estão chegando. Elas saíram do quarto, e o silêncio que se instalou foi pesado. Andei até a janela, olhando para o jardim impecável onde, em menos de 1 hora, eu me tornaria a esposa de Pierre. Por que eu sentia esse pânico? Por que a imagem do nosso futuro juntos me parecia tão artificial? Eu precisava de ar. Ar de verdade. Abri a porta do quarto devagar, espiando o corredor. Vazio. Em vez de ir para o jardim,
Senti um impulso de andar na direção oposta para uma pequena ala de escritórios do local da festa. Eu só queria um canto quieto, longe de todos, para tentar acalmar meu coração acelerado. Passei por uma porta de madeira escura, entreaberta. E foi então que ouvi as vozes. Vozes que eu conhecia melhor do que a minha própria. A voz aguda e calculista da minha mãe. A voz grave e concordante do meu pai. E a voz suave e sedutora de Pierre, meu noivo. Meu corpo gelou. Eu não deveria estar ali, não deveria ouvir. Mas algo me prendeu ao chão, uma força invisível que sabia que o que quer que fosse dito naquela sala iria mudar tudo. Inclinei-me, com o coração batendo descontroladamente contra as costelas, e colei meu ouvido na fresta da porta. Pierre, querido, precisamos ter uma conversa séria. É para o bem de todos, minha mãe começou, com um tom adocicado e perigoso. Claro, ele respondeu. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo perfeito. Mas meu marido e eu estávamos pensando. Luana é uma boa moça, mas ela é teimosa, tem as próprias ideias, questiona tudo. Você sabe como ela é com aqueles óculos e livros. Fiquei paralisada. Minha própria mãe falava de mim como se eu fosse um produto com defeito. O que a senhora está querendo dizer? A voz de Pierre era cautelosa agora. E então veio o golpe, a frase que se tornaria o marco zero da minha nova vida. A frase que queimaria em minha memória para sempre. Foi a voz da minha mãe, clara e sem um pingo de hesitação. Se case com a minha outra filha, Pierre. Se case com a Sarah. Ela é até mais bonita. E muito mais obediente. Ela fará tudo o que você e nós quisermos, sem questionar. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Por um segundo, eu rezei. Rezei para que Pierre risse, para que ele os mandasse embora, para que ele defendesse a mulher com quem estava prestes a se casar. Rezei para que o homem que eu achava que amava existisse. Mas a resposta que veio, depois daquela pausa que durou uma eternidade, não foi a dele. Foi a do meu pai. É uma excelente ideia. Sarah sempre o admirou. Ela seria a esposa perfeita para um homem como você. Meu mundo começou a desmoronar. Eu mal conseguia respirar. Minhas mãos tremiam tanto que tive que me apoiar na parede para não cair. E então, a voz de Pierre cortou o silêncio. E com um nem ela cortou meu coração em 1000 pedaços. A minha oração não foi atendida. O silêncio que se seguiu à sugestão do meu pai foi quebrado pela voz de Pierre, e cada palavra foi um prego sendo martelado no meu caixão. Bem, isso é inesperado, ele disse, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Não era um sorriso de surpresa, mas de satisfação. Mas para ser totalmente honesto com vocês, talvez seja o melhor. Sarah e eu, nós já temos um entendimento, uma conexão, um entendimento, uma conexão. Era assim que ele chamava. O ar escapou dos meus pulmões em um chiado mudo. Meu cérebro, em um último ato de autodefesa, tentou rejeitar o que eu estava ouvindo. Era um pesadelo, uma brincadeira de mau gosto. A qualquer momento eu acordaria no meu quarto, suando frio, e o dia do meu casamento ainda estaria à minha frente, imaculado. Mas o pesadelo continuou. Nós não queríamos magoar a Luana. A voz dele soou falsamente arrependida. Aconteceu. Sarah me compreende de uma forma que a Luana, com todo o seu idealismo, nunca conseguiu. Ela entende o que é preciso para ter sucesso, a importância das alianças certas. Alianças. Era disso que se tratava. Um negócio. Meu casamento era um negócio, e eu estava sendo substituída por um modelo mais novo e mais cooperativo. O ruído na minha cabeça, aquele zumbido constante de que algo estava errado, explodiu em uma clareza ensurdecedora. A distância de Sarah, seus olhares furtivos para Pierre, a cumplicidade entre ele e meus pais, tudo se encaixou. Não era um quebra-cabeça, era uma conspiração. E eu era o único peão no tabuleiro que não sabia as regras do jogo. Então, está resolvido,
A voz da minha mãe soou triunfante. Será um pequeno escândalo, mas nós podemos controlar a narrativa. Diremos que Luana teve uma crise de nervos, que ela não estava pronta. Coitada. Enquanto isso, o casamento continua. Sara já está pronta. Ela pode usar um dos vestidos de festa. O importante é que a união entre as nossas famílias aconteça hoje. Eu me afastei da porta, cambaleando para trás como se tivesse levado um soco. Meu corpo inteiro tremia, uma vibração violenta que começava nos meus pés e subia até o meu maxilar. O vestido de noiva, a materialização de todos os meus sonhos e esperanças, de repente se tornou pesado, uma mortalha de seda e renda que me sufocava. Eu olhei para as minhas próprias mãos. Nelas, o anel de noivado que Pierre me deu brilhava sob a luz fraca do corredor. O diamante parecia zombar de mim, um símbolo brilhante da maior mentira da minha vida. Com um puxão violento, arranquei-o do meu dedo. A pele por baixo estava marcada, pálida. Não houve um grito. Não houve lágrimas. Naquele momento, a dor foi tão profunda, tão avassaladora, que ultrapassou a capacidade do meu corpo de reagir. Havia apenas um pensamento, uma única ordem que meu cérebro conseguiu formular: fuja. Virei-me e comecei a andar, primeiro devagar, depois mais rápido, até que eu estava correndo descalça pelo corredor luxuoso, segurando a saia do vestido para não tropeçar. Passei pelo quarto onde, minutos antes, eu me olhava no espelho. A imagem daquela noiva ingênua me pareceu uma estranha, uma pessoa de outra vida. Com as mãos trêmulas, arranquei o véu da minha cabeça, deixando-o cair no chão como uma pele de cobra descartada. Abri a porta que dava para os jardins, e o ar fresco da tarde bateu no meu rosto, mas não me trouxe alívio. Corri. Corri sem rumo, passando pelas mesas arrumadas, pelas flores perfeitas, por toda a cenografia da minha humilhação. Um dos funcionários do buffet me viu, seus olhos se arregalando em choque ao ver a noiva correndo como uma louca, com o cabelo desgrenhado e o rosto pálido. Ele abriu a boca para dizer algo, mas eu não parei. Corri para além dos portões de ferro do local da festa, para a rua de asfalto que queimava meus pés descalços. Eu não sabia para onde estava indo. Minha única bússola era a necessidade de colocar o máximo de distância possível entre mim e aquelas pessoas. Minha família, meu noivo, minha irmã. As palavras ecoavam na minha cabeça um loop de tortura. Se case com a Sara. Ela é mais bonita. Nós já temos um entendimento. Continuei correndo até que meus pulmões ardessem e minhas pernas fraquejassem. Parei em um ponto de ônibus, ofegante, com o coração parecendo que ia explodir para fora do peito. As pessoas me olhavam, cochichavam. Uma noiva fujona, abandonada no altar. Era o que eles deviam pensar. A verdade era infinitamente pior. Eu não fui abandonada. Eu fui trocada. Vendida. Descartada. O primeiro ônibus que parou, eu entrei. Não olhei o destino. Entreguei ao motorista o pouco dinheiro que tinha na pequena bolsa que eu ainda segurava, por puro reflexo, e me joguei em um assento no fundo, perto da janela. O tecido áspero do banco arranhou minhas costas nuas. Enquanto o ônibus se afastava, eu via pelo vidro sujo os bairros da minha cidade passando, os lugares da minha infância, da minha vida inteira. Cada esquina guardava uma memória que agora estava envenenada. O parque onde Pierre me pediu em casamento. A sorveteria onde eu e Sara dividíamos segredos. A rua da casa dos meus pais. O lugar que eu chamava de lar e que se revelou um ninho de traidores. Foi só então, quando a placa de bem-vindo da minha cidade natal desapareceu na distância, que as lágrimas vieram. Elas não foram silenciosas ou delicadas. Foram soluços violentos que sacudiram meu corpo inteiro. Um grito de dor por tudo que eu tinha perdido. Eu chorei pela menina que acreditava em contos de fadas, pela mulher que pensou ter encontrado o amor, pela irmã que pensou ter uma amiga e pela filha que pensou ter uma família. Todos eles morreram naquela tarde, deixando para trás apenas uma mulher de vestido de noiva rasgado, em um ônibus para lugar nenhum, com o coração em ruínas. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia de uma coisa.
Eu nunca mais voltaria a ser a mesma. 3 anos. No grande esquema do universo, 3 anos são um piscar de olhos. Para mim, foram uma eternidade e uma nova vida inteira. A mulher que fugiu em um ônibus, com o vestido de noiva sujo e o coração em pedaços, não existia mais. Eu a enterrei em algum lugar no caminho, entre cidades desconhecidas e noites insones. Em seu lugar, uma nova Luana nasceu. Eu me mudei. Para a capital, consegui um emprego modesto. Estudei à noite e, lentamente, reconstruí a mim mesma, tijolo por tijolo. Troquei as lentes grossas dos óculos por lentes de contato, que me forçaram a encarar o mundo de frente. Meu cabelo loiro continuava curto, mas agora com um corte moderno e ousado. Eu não era mais a garota quieta que tentava agradar a todos. Eu aprendi a dizer não. Aprendi o meu próprio valor, um valor que não dependia da aprovação de ninguém. E então, eu conheci Jean-Luc. Ele era um empresário francês, charmoso e inteligente, que estava de passagem pela cidade a trabalho. Nosso encontro foi casual, em um café. Ele não viu uma noiva fujona ou uma filha rejeitada. Ele viu a mim, a Luana que eu tinha me tornado. Uma mulher forte e independente. Com ele, o amor não era um roteiro ou um negócio. Era uma conversa fácil, um respeito mútuo e um carinho que curava as cicatrizes que eu nem sabia que ainda estavam abertas. Eu nunca quis voltar para a minha cidade natal. Aquele lugar era um cemitério de memórias. Mas o destino, com seu senso de ironia, tinha outros planos. A empresa de Jean-Luc estava se expandindo, e o local escolhido para a sua nova e maior filial na América do Sul era precisamente a minha cidade. Jean-Luc, sem saber da profundidade do meu passado ali, me pediu para acompanhá-lo na viagem inaugural. Ele seria o anfitrião de um grande evento para lançar o novo empreendimento, e queria que sua noiva estivesse ao seu lado. Meu estômago se revirou com a ideia, mas olhar para o rosto dele, tão cheio de amor e confiança, me deu a força que eu precisava. Eu não era mais aquela garota assustada. Eu voltaria sim, mas nos meus termos. Minha chegada, claro, não passou despercebida. Minha mãe, através de suas redes de fofoca, descobriu que eu estava na cidade e no hotel mais caro. O telefonema foi imediato. A voz dela era um mel enjoativo, fingindo um arrependimento que ela não sentia. Ela insistiu em um jantar. Para colocar as coisas em pratos limpos, minha filha. Sentimos tanto a sua falta. Eu sabia que era mentira. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta da oportunidade que eu representava. A curiosidade sobre o homem rico ao meu lado era o verdadeiro motivo. Concordei. Não por eles, mas por mim. Eu precisava enfrentar os fantasmas do meu passado para finalmente me livrar deles. O encontro foi em um restaurante sofisticado. Cheguei de mãos dadas com Jean-Luc. Quando meus pais me viram, ficaram boquiabertos. A transformação na minha aparência e postura era evidente. Mas os olhos deles rapidamente se fixaram em Jean-Luc, medindo o corte do seu terno, o peso do seu relógio, a aura de poder que ele exalava sem esforço. E lá estavam eles, sentados à mesa, Pierre e Sarah. O tempo não tinha sido gentil com eles. Sarah parecia abatida, com olheiras profundas que a maquiagem não conseguia esconder. O brilho de vitória que ela talvez tivesse tido no dia do casamento havia se apagado, substituído por uma resignação cansada. A vida de aparências que eles levavam, como eu soube mais tarde por conhecidos, era exaustiva. Pierre, por outro lado, parecia ter engordado com a própria arrogância. Ele me olhou de cima a baixo com um sorriso de escárnio, como se eu ainda fosse a garotinha boba que ele enganou. Luana, veja só, o mundo dá voltas, não é mesmo? Ele disse, com a intenção clara de me diminuir. Sim, Pierre. Ele dá, respondi com uma calma que o surpreendeu. Apresentei Jean-Luc e o jantar começou. Foi uma tortura de frases forçadas e sorrisos falsos. Meus pais tentavam impressionar Jean-Luc de todas as formas, enquanto Pierre tentava competir com ele. Ele falava alto sobre suas conquistas, seu carro e principalmente sobre seu cargo. As coisas andaram muito bem para mim depois de tudo.
ele disse, olhando para mim. Eu sou gerente sênior de operações em uma das maiores multinacionais de tecnologia do país, um cargo de muita responsabilidade. Ele estufou o peito, esperando impressionar. Minha mãe sorriu, orgulhosa do genro que ela escolheu. Jean-Luc, que até então tinha sido educado e silencioso, observando a dinâmica doentia daquela família, ergueu uma sobrancelha. Ah, é mesmo? Que interessante. É uma boa empresa, tenho ouvido falar. Jean-Luc disse em seu português, com um leve sotaque francês. Qual o nome dela, se não se importa que eu pergunte? Pierre sorriu, presunçoso, e disse o nome da companhia em voz alta, como se fosse o dono. Eu senti um arrepio. Eu sabia que a empresa de Jean-Luc atuava no mesmo setor, mas nunca havíamos discutido os nomes de concorrentes ou subsidiárias. Olhei para Jean-Luc e vi um brilho de compreensão em seus olhos. Ele juntou as peças do quebra-cabeça. Ele pousou o garfo e a faca delicadamente ao lado do prato, limpou a boca com o guardanapo de linho e olhou diretamente para Pierre. O ar na mesa mudou. A calma de Jean-Luc era mais intimidante do que qualquer grito. Entendo, ele disse, com a voz suave, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Então você deve conhecer o meu trabalho. É um prazer, finalmente, conhecer um dos nossos gerentes. Pierre franziu a testa, confuso. Nossos gerentes? Como assim? Jean-Luc me ofereceu um sorriso rápido e tranquilizador, antes de se virar. Novamente para Pierre. Sua próxima frase fez o tempo parar. Eu sou Jean-Luc Moreau, o fundador e CEO global dessa empresa. A filial que estamos inaugurando aqui esta semana é a minha mais nova aposta. E eu acredito que você, senhor, se reporta a um diretor que se reporta diretamente a mim. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Vi a cor sumir do rosto de Pierre, como se todo o sangue tivesse sido drenado de seu corpo. Ele ficou pálido, lívido. Sarah arregalou os olhos, a boca entreaberta, em um ó perfeito de choque. E meus pais? Meus pais congelaram, os talheres a meio caminho da boca, os rostos uma máscara de puro terror e ganância frustrada. Eles não tinham apenas me trocado por minha irmã. Eles tinham trocado a noiva do gerente pela noiva do dono. E naquele instante, eles entenderam a dimensão catastrófica do erro que cometeram. O jantar terminou em um silêncio constrangedor e apressado. Pierre mal conseguia me encarar, enquanto meus pais pareciam ter encolhido em suas cadeiras, subitamente pequenos e insignificantes. Nos dias que se seguiram, a cidade fervilhava com a notícia da inauguração da nova sede da empresa de Jean-Luc. O evento de gala seria o maior acontecimento social do ano, e eu estaria lá, no centro de tudo, ao lado dele. Na noite do evento, eu me senti uma rainha. Usava um vestido elegante de um azul profundo, que em nada lembrava o branco fantasmagórico do meu passado. Ao lado de Jean-Luc, que era a personificação da confiança e do carisma, eu cumprimentava prefeitos, investidores e executivos. Eu não era mais a filha de alguém ou a noiva de alguém. Eu era Luana, e estava ali por mérito próprio, como a futura esposa do anfitrião. De longe, eu os vi, meus pais, Sarah e Pierre. A presença de um gerente sênior como ele era, claro, obrigatória. Eles se mantinham em um canto, deslocados, observando-me com um misto de medo e inveja. O olhar do meu pai não se desgrudava de Jean-Luc, calculando o tamanho da fortuna que ele havia perdido. Minha mãe parecia amarga, forçando sorrisos para os conhecidos. E Sarah? Ela apenas olhava para o chão, seu prêmio ao lado dela, agora, revelado como um homem pequeno e apavorado. Em um determinado momento, Jean-Luc foi chamado ao palco para dar as boas-vindas aos convidados. Fiquei por um instante sozinha, perto da varanda, observando a festa. Foi a oportunidade que Pierre esperava. Ele se aproximou de mim, o rosto vermelho, uma camada fina de suor na testa. A palidez do choque havia sido substituída por uma raiva desesperada. Você está se divertindo, não é? Ele sibilou, a voz baixa e venenosa para que só eu ouvisse. Deve se sentir muito poderosa,
tendo o chefe de todos na palma da sua mão. Mas você não me engana, Luana. Eu o encarei, sem uma gota do medo que ele esperava ver. Eu não sei do que você está falando, Pierre. Ah, você sabe. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. Você planejou tudo isso. Voltou aqui para se exibir, para me humilhar. Mas quer saber a verdade? Você pode usar as roupas que quiser, mas continuará sendo a mesma garotinha assustada e instável que fugiu do próprio casamento. A noiva, fujona, nada vai mudar isso. Suas palavras eram cruéis, desenhadas para me ferir, para me levar de volta àquele corredor, àquela dor. Mas a mulher que ele estava atacando não existia mais. Eu apenas o olhei com uma mistura de pena e desprezo. Você terminou? Perguntei com frieza. Minha calma o enfureceu ainda mais. Ele abriu a boca para dizer algo pior, mas uma voz tranquila e firme o interrompeu. Eu acredito que sim. Ela terminou de ouvir o que você tinha a dizer. Jean-Luc estava parado ao meu lado. Ele não tinha ouvido tudo, mas ouviu o suficiente. Seu braço envolveu minha cintura de forma protetora. Ele não olhava para mim. Seus olhos estavam cravados em Pierre, e neles não havia raiva, apenas uma decepção gélida e cortante. Pierre empalideceu novamente, gaguejando. Senhor Moreau, eu só estava conversando com a Luana. Coisas do passado. Eu ouvi o tom da sua conversa, Jean-Luc disse, a voz ainda baixa, mas ecoando com uma autoridade que fez as pessoas mais próximas se calarem para observar. Minha empresa tem valores. Nós prezamos pela integridade, pelo respeito e pela ética profissional. O que eu acabo de testemunhar é um comportamento inaceitável. Assédio, abuso verbal. Um homem em posição de liderança que usa de intimidação e ofensas pessoais contra uma mulher não é um líder. É um covarde. E um risco para o ambiente de trabalho que eu luto tanto para construir. Cada palavra caía como uma pedra sobre Pierre. O círculo de espectadores aumentava. Eu podia ver meus pais e Sarah à distância, paralisados de horror, assistindo a cena se desenrolar. Jean-Luc então deu o golpe final, com a mesma calma devastadora. Portanto, diante de várias testemunhas, e com base no seu comportamento, completamente antiético e desrespeitoso, considere este o fim da sua carreira na minha empresa. Você está demitido, com efeito imediato. A equipe de recursos humanos cuidará da papelada. Agora, peço que você e seus convidados se retirem da minha festa. Foi como se uma bomba silenciosa tivesse explodido. Pierre ficou sem ar, o queixo caído, os olhos vidrados em puro pânico. Sarah levou a mão à boca, um soluço escapando. Naquele momento, na frente de toda a elite da cidade, de seus colegas e superiores, o mundo de Pierre desabou. O status, o poder, o futuro brilhante que meus pais tanto cobiçaram, tudo virou pó. 2 seguranças discretos se aproximaram e conduziram um Pierre catatônico e uma Sarah em prantos para a saída. Vi o olhar final que ele me lançou. Não era de ódio, mas de derrota absoluta. Enquanto eles desapareciam, meu olhar encontrou o dos meus pais. Eles me encaravam do outro lado do salão, pálidos como fantasmas. Em seus rostos, a compreensão terrível do que haviam feito. Eles não tinham apenas escolhido a filha errada. Eles tinham apostado tudo no cavalo perdedor e, no processo, destruíram qualquer chance de redenção. Eles se viraram e saíram de fininho, humilhados. Eu respirei fundo. Um sopro de ar que parecia ser o primeiro em 3 anos. Não senti uma alegria cruel. Não senti um prazer na desgraça deles. O que eu senti foi justiça. Senti o peso de uma montanha sendo retirado das minhas costas. Senti paz. Jean-Luc se virou para mim, seu rosto suavizando-se. Você está bem, meu amor? Eu olhei para ele. Para o homem que não me salvou com seu dinheiro ou poder, mas com seu caráter. Ele me defendeu. Não porque eu era fraca, mas porque eu merecia respeito. Ele me valorizou. Com um sorriso genuíno, o primeiro que não carregava.
Nenhuma sombra do passado, eu segurei sua mão. Agora eu estou. Juntos, demos as costas ao drama e voltamos para a nossa festa, para o nosso futuro. A justiça não tinha sido um ato de vingança, mas de superação. E pela primeira vez, em muito tempo, eu sabia que estava exatamente onde deveria estar.